Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato e estou aqui ajudando as pessoas de boa vontade a conhecer um pouco mais desse maravilhoso universo da poesia de língua portuguesa. Faz algum tempo eu, falando com uma amiga, mencionei o poema da Adélia Prado, Com Licença Poética, e a reação imediata foi: desculpa, alguém tinha que ser sincera, mas piegas e lugar comum. Muito clichê. Na sequência, coisas aconteceram e tivemos que ver leituras e interpretações que uma nova geração, essa amiga da minha geração, que a nova geração estava fazendo a respeito desse mesmo poema. Uma questão de um trabalho escolar que tinha sido proposto em cima desse texto. E ambos nos surpreendemos com a virada e a possibilidade de encontrar novidades dentro desse texto. Para a gente poder entender melhor essa virada, essas possibilidades, como sempre, a gente tem que primeiro olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra Olha Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Sim, Adélia Prado é uma figura controversa. Tem gente que adora, tem gente que detesta. Eu lembro de uma vez ter visto uma palestra com a Hilda Hilst, que é uma figura que já foi mencionada aqui num episódio anterior, e que tem uma estética, tem uma sensibilidade absolutamente distinta da Adélia Prado. Quando lhe perguntaram o que ela achava da poesia da Adélia Prado, ela, com a dor de cotovelo típica dos autores que estão falando de outros autores que são também bastante bons, mas que são diferentes, olhou assim com uma cara de espreguiçar e falou: é que eu não consigo ver nenhum interesse nessa poesiazinha de fogão e sala. Porque sim, são sensibilidades outras, são poesias que se motivam por vivências diferentes. A Hilda Hilst, uma vivência explosiva, do intenso. A Adélia Prado, uma poesia reclusa do dia a dia. E dentro dessas diversas possibilidades de compreensão do que é essa poesia singela do dia a dia, uma das mais evidentes expressões e definições dessa tentativa é o poema de abertura do primeiro livro da Adélia Prado, Bagagem, de 1975, que justamente se chama Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Pois bem, aqui há vários elementos que certamente desagradam a Hilda Hilst. Como essas coisas do dia a dia. Não sou tão feia que não possa casar. Essa perspectiva de relacionamento afetivo. Nós que vimos aqui nesse canal um poema sobre o desejo imperioso que a Hilda Hilst menciona. E essa perspectiva de poder casar, essa perspectiva do aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir, aceitação. E por outro lado, essa perspectiva da linguagem
pedestre, coisa do dia a dia. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Tudo isso, evidentemente, entra em conflito com a musa da Hilda Hilst. São musas diferentes. A respeito disso, tem um videozinho aqui no canal, nos 5 minutos do Morato, falando sobre as musas. A questão é que a Adélia Prado, dentro dessa poesia que se pretende do dia a dia, da aceitação, da cotidianeidade, da coisa pequena, sintetizada no último verso, mulher é desdobrável, eu sou. Essa poesia, ela também tem história e tem possibilidades de contextos diferentes. Esse é um ponto interessante que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Começa com um dado bastante evidente. O poema faz uma intertextualidade com o poema de abertura das obras do Carlos Drummond de Andrade. No primeiro livro do Drummond, Alguma Poesia, de 1930, o primeiro poema é o poema de 7 faces, que é nitidamente glosado pelo Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. O poema da Adélia Prado, em 2 momentos, faz referência direta ao poema do Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, o anjo esbelto, desses que tocam trombeta, disse: vai carregar bandeira. São quase as mesmas palavras, invertidos os sinais. No final, vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mais uma vez, uma referência ao vai ser gauche na vida do Carlos Drummond de Andrade. Aqui está um ponto interessante, porque a primeira leitura que foi efetuada, que foi feita do poema da Adélia Prado e que, em certo sentido, orientou um pouco a compreensão da sua obra e que criou esse desagrado enorme da Hilda Hilst, foi a leitura da humildade. O próprio título, Com Licença Poética, pensado mais no com licença, que é pedido humilde de aceitação, deixa eu passar. E esse verso que diz: mulher, essa espécie ainda envergonhada. O foco no envergonhado, o foco na pequenez da mulher, e essa pequenez reforçada pela aceitação dos subterfúgios, pela aceitação do matrimônio, pela aceitação do desdobramento que é exigido dessa posição subalterna, muitas vezes foi a chave de leitura da poesia da Adélia Prado. O interessante foi ter submetido esse poema a um exercício escolar que era feito tanto por meninas quanto por meninos, e na esmagadora maioria a compreensão ter ocupado a chave da revolta, a chave da autoafirmação. O anjo esbelto foi o foco. O com licença ficou um pouco de lado. O poética ficou mais em evidência para essas leituras que foram empreendidas agora em 2020. A ideia de mulher é desdobrável foi acompanhada em vários desses trabalhos por imagens de mulheres protestando por direitos, protestando por dignidade, protestando por oportunidades iguais. A compreensão de que a mulher ocupa um lugar diferente fez com que a compreensão do próprio poema fosse desdobrada, fosse reinterpretada, fosse ressignificada. As mesmas palavras que em 1975, no Brasil, princípios de certa abertura para a aceitação da mulher em espaços públicos, por isso uma espécie ainda envergonhada, isso em 2020 já era completamente diferente. E as mesmas palavras assumiram significados muito mais
afirmativos e muito mais impositivos do que outra coisa. Como esse exercício que eu tinha proposto pedia a leitura, esse último verso, mulher é desdobrável, eu sou, que eu, na minha interpretação aqui, na minha interpretação verbal, procurei dar um tom mais ou menos estável nas interpretações que acompanhei de vários alunos e alunas. Era mulher é desdobrável, uma coisa muito mais forte, uma coisa muito mais afirmativa. Esse tipo de mudança é algo extremamente interessante de observar na poesia. Ela, já disse aqui em outras ocasiões, ela tem palavras. A gente precisa, sempre que possível, olhar para essas palavras. É o mote desta série do canal Olha para a Poesia. Não vamos interpretar a partir do que a gente imagina, vamos interpretar a partir do que está escrito. Mas sem perder de perspectiva a ideia de que o que está escrito muda, porque as palavras mudam, as palavras se adaptam. A nossa habilidade de compreender palavras pode também ser desdobrável, pode também ser expandida. Ela pode crescer de acordo com a nossa cultura, mas isso não vai apagar o fato de que as palavras se adequam aos seus momentos históricos. E aqui a gente tem um exemplo maravilhoso disso, como eu disse. O que a gente imaginava que seria uma leitura piegas, lugar comum, agora já está ressignificado por uma nova geração de mulheres que se entendem de forma muito mais autônoma do que a geração da Adélia Prado. Nascida em 1935, ela hoje está com seus 80 anos. Então, claro, ela está em um outro momento de vida, ela está em um outro momento de civilização. E mesmo que tenha convivido com toda a abertura de costumes, com toda a abertura política que a mulher estava vivendo nesses anos 1970, ela não podia prever, na sua maneira de escrever, o desdobramento que isso teria em 2020. Essa é uma das maravilhas da poesia, o quanto ela se mantém viva e dinâmica, mesmo diante do mesmo texto. Faz sentido? Tenta olhar de novo para a poesia.